Fundado em 12 de outubro de 1909, o Coritiba é o clube mais antigo do estado do Paraná. O tradicional clube alviverde carrega o nome da cidade e as cores do estado, sendo o maior campeão paranaense com 38 títulos. O nome Coritiba remete à capital do Paraná, como assim era antes de uma mudança na ortografia no ano de 1919, mudando para Curitiba. Mas, em nome de uma velha e honrada tradição, o clube manteve sua grafia original. Em Tupi-Guarani, o termo significa muito pinhão ou muito pinheiro, árvore símbolo do estado. Devido aos primeiros times do Coritiba serem formados basicamente por descendentes de alemães, isso virou alvo para as provocações vindas das torcidas adversárias. Em 1941, durante um Atletiba decisivo, o então torcedor e futuro presidente do Atlético Paranaense, Jofre Cabral e Silva, tomado pela emoção do clássico, não parou de gritar: "Alemão, coxa branca!", entre outros xingamentos contra o zagueiro alviverde Hans-Egor Breyer. O apelido ganhava um tom ainda mais pejorativo, pois era um período onde a Segunda Guerra Mundial acontecia. Com o tempo, o torcedor curitibano viu que não havia motivos para sentir-se envergonhado com sua origem germânica e adotou com orgulho e alcunha de coxa branca. A colônia germânica é a segunda maior do Paraná. Nessa época, o presidente do Coritiba era Antônio Couto Pereira, um militar e político e idealizador do que viria a se tornar o maior templo do futebol paranaense, o estádio Belfort Duarte, inaugurado em 1932. O Coxa mandou seus jogos até 1956, quando o então presidente Arion Cornelsen anunciou uma reforma, que só teria sua conclusão total no ano de 1977, então renomeado para Estádio Major Antônio Couto Pereira, que então teve seu recorde de público em uma partida de futebol de 67.391 pessoas, além de ter feito parte da história da cidade com grandes shows e eventos, como por exemplo em 1980, o Papa João Paulo II, uma das pessoas mais importantes do mundo na época. O Pontifício falou para mais de 60 mil curitibanos. Dentro de campo, o Coritiba alcançou o auge da sua história nas décadas de 1970 e 1980, sendo campeão da Fita Azul Internacional em 1972, um título de honra concedido aos clubes de futebol que, após suas excursões internacionais, retornavam invictos ao Brasil. Em 1973, o Coxa conquistou o Torneio do Povo, criado em 1971, no auge da ditadura militar, e foi batizado oficialmente como Torneio General Médici, em homenagem ao então presidente do Brasil. Após 8 partidas, 4 vitórias e 1 derrota, 3 empates, deixando para trás Atlético Mineiro, Flamengo, Corinthians, Internacional e Bahia, na década de 80, se consolidava na elite do futebol nacional como um grande clube, conseguindo em 1985 chegar ao topo no Campeonato Brasileiro. E a galera do Curitiba pinta no jogo. Gritos de coxa, coxa. Batida forte, gol! Do Coritiba! Na cobrança forte lá pela esquerda, meteu a perna undida. A bola chegou a tocar na barreira, o Índio bateu muito forte. Contra o Maracanã lotado, provou seu valor, vencendo nos pênaltis o Bangu, chegando à final após uma campanha de 12 vitórias, 7 empates, 10 derrotas. O alviverde contou com o goleiro Rafael, o lateral Zé Carlos, o meia Marildo e os atacantes Índio e Lela. E para comandar o time campeão, o técnico Enio Andrade, acostumado a levantar taças, ajudou o Coxa a se tornar o melhor time do Brasil. Em 1989,
Após conquistar o estadual, prometia uma bela campanha para o Campeonato Brasileiro. Mas, no entanto, entre muitos atritos com o STJD, o clube foi rebaixado em uma canetada, como punição por não ter comparecido em uma partida contra o Santos em Juiz de Fora, pois o Coxa havia perdido o mando de campo após uma confusão em partida contra o Sport. A recusa do Alviverde de enfrentar o Santos era por conta do jogo do Sport com o Vasco. Os pernambucanos brigavam por uma vaga na segunda fase com os paranaenses e atuariam somente 3 dias depois, ou seja, já sabendo do resultado necessário para a classificação, o Coritiba tentou enfrentar a CBF de Ricardo Teixeira e acabou sendo rebaixado apenas 4 anos depois de ter conquistado o Brasil. Os anos de 1990 foram de poucos títulos para um clube do tamanho do Coritiba, mas certamente sua torcida se recorda de grandes craques como Pachequinho, Kleber Arado e talvez o maior jogador de sua história, o ídolo Alex. Após alguns anos abaixo da expectativa, o Verdão voltou a fazer uma campanha de destaque em 2003, quando terminou o Brasileiro em 5º lugar, classificando-se para a Libertadores do ano seguinte, quando enfrentou Sporting Cristal, Rosário Central e Olímpia na fase de grupos e acabou não passando para a próxima fase. Nos anos seguintes, o clube entrou em um ciclo de instabilidade na elite do futebol nacional, sendo rebaixado em 2005 para a Série B. Conseguiu voltar para a elite apenas em 2008, mas infelizmente sendo rebaixado também em 2009, conseguindo voltar apenas em 2011. Neste período, o clube acabou conquistando 2 títulos na Série B, 2007 e 2010. Sua vitória dava o título ao Coritiba. E aos 47 minutos ela veio. Olha a chance, falta um golzinho! Gol do título de Henrique Dias, que deu início à festa. E o árbitro é campeão! Não tem como explicar. A única sensação que é de emoção. Eu não poderia nunca perder esse título. Desde o começo da competição, nada para nós caiu do céu. Tudo foi com muito sacrifício, muito trabalho, muita entrega. E o grupo está de parabéns. Após essa sequência de quedas, o Coritiba mostrou a sua força chegando na final da Copa do Brasil por 2 anos seguidos, em 2011 e 2012. Enfrentou Vasco e Palmeiras, mas acabou com 2 vices seguidos na competição. Mesmo com um bom time, dirigido por Marcelo Oliveira, o Verdão de grandes jogadores acabou sendo prejudicado pela arbitragem nas 2 oportunidades. Até o ano de 2017, o Alviverde se manteve na elite, quando voltou a cair para a Série B, voltando em 2019 para cair novamente em 2020, fazendo assim com 6 rebaixamentos em sua história, um dos clubes com mais rebaixamentos no Brasil. Mais uma vez, o Coxa terá que provar a sua força para dar a volta por cima em sua história, e dessa vez se fixar de vez e disputar os grandes títulos, como foi em seu passado.